Glória a Deus, aleluias. Paz, Senhor, queridos. Graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, e que nós podemos nos apresentar diante dele em oração. Aleluias. Temos muito para agradecer a Deus por esta oportunidade tão preciosa, por este tempo de oração na sua presença. Glória a Deus, aleluias. Que no livro de 1 João 1, a partir do verso 5, diz assim: Deus é luz. O pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Estamos aqui falando sobre o pecado, o poder do pecado, a atuação do pecado nas nossas vidas. E como nós precisamos, meus queridos, como nós necessitamos de afastar do pecado, fugir da aparência do mal. Nós não podemos permitir que o pecado permaneça acumulado na nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo é Bíblia. A palavra do Senhor está nos dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós já nascemos no pecado. Mas Deus providenciou um jeito de remover, de tirar esse pecado da nossa vida. É isso que nós lemos aqui, acabamos de ler. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos de confessar. Nós precisamos de contar. Chegar diante de Deus, confessar para ele. Isso é todos os dias. É com frequência. Se nós não confessarmos, nós vamos continuar acumulando pecado. Então nós precisamos de nos sentir perdoado. Porque o poder do sangue de Jesus Cristo nos purifica. E quando nós tentamos, viver a maneira cristã, como Jesus manda, nós temos que nos perdoar, pedir perdão ao Senhor, dar o perdão, liberar o perdão. Aleluias. Nós não podemos fazer as coisas com as nossas próprias forças, porque se assim nós fizermos, nós vamos nos sentir derrotados. Nós vamos sentir derrotados. Nós precisamos de fazer conforme a palavra de Deus que nós acabamos de ler, nos ensina. A mensagem que da parte dele temos ouvido é essa, que Deus é luz, nele não há trevas. E que para mantermos comunhão com ele, nós precisamos de andar em luz e não nas trevas. Nós temos que andar em verdade, não em mentira.
E se nós estivermos andando na luz, como Ele é da luz, como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros. Queridos, é o primeiro fator. Manter comunhão uns com os outros. Se você não consegue estar em comunhão na sua casa, pai com filhos, esposa, irmãos, dentro de casa, como é que você vai dizer que é cristão? Se você não tem comunhão na sua própria casa, na sociedade você não vai ter, no trabalho também não, você vai estar sempre em atrito. Você não vai conseguir, porque o nosso lar é o princípio. E aqui é o lugar que nós temos que sermos unidos, manter comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Assim então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que coisa linda! E se nós dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos, estamos enganando a nós mesmos. Então é preciso que a gente confesse, que a gente diga: Senhor, eu realmente sou pecador e eu preciso. E eu sei, Pai, que tem um efeito muito grande o teu sangue. O efeito purificador do sangue de Jesus Cristo, ele serve para todos os homens. E ele é algo que vale para qualquer época da história. De acordo com a Bíblia, não há homem que não peque. O apóstolo João afirma que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade de Deus não está em nós. Quando dizemos que não temos pecado, nós acabamos de ler, aqui no verso 8. O homem peca diariamente, é todo dia, todo instante. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ação. Então estamos sempre em pecado. Mas, se andarmos na luz como Deus está na luz, se nós mantermos comunhão uns com os outros, se nós mantermos comunhão, estarmos em paz uns com os outros, olha, queridos, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo o pecado, nós precisamos de estar em comunhão uns com os outros. Se nós não estivermos, se a nossa vida for a vida de intriga, de contenda, de falar mal do irmão, de tocar no irmão, de criticar o irmão, queridos, chega perto do Senhor, peça perdão, conserta a sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados por Deus. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo só vai ter efeito se nós estivermos em comunhão com os nossos irmãos. Aleluias. Amai-vos cordialmente uns aos outros, como Cristo vos amou. O sangue de Jesus Cristo, ele possui um poder grande, maravilhoso, extraordinário, para nos purificar. Sabe aquelas manchas nas roupas que nós não conseguimos tirar com a água? A gente põe na água lá e as manchas estão. Então é preciso a gente colocar um produto mais forte, um removedor de manchas, para tirar aquela sujeira, deixar. Não temos que fazer isso? Então, o sangue de Jesus Cristo, ele é o removedor mais forte da sujeira do pecado da humanidade. Ele é o removedor para perdoar todos os nossos pecados. Lá no livro de Isaías, Isaías profetizou, Isaías 1,18: Vinde,
Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque passou pelo sangue de Jesus Cristo, que é o removedor de todo o pecado. Quando nós lemos o Salmo 51 e vemos ali Davi sentindo a gravidade do seu pecado, o que ele faz? Ele implora ao Senhor. E ele faz uma oração linda. Purifica-me com esopo. Purifica e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi estava pedindo para o Senhor passar o sangue dele na vida dele. O isopo era uma espécie de espuma vegetal que se aspergia o sangue e a água purificadora para declarar limpo aquele que estava leproso. Está lá no livro de Levítico 14, do 1 ao 7. E era isso que Davi estava pedindo, para lançar nele, para que ele pudesse ser purificado. Ele estava sentindo o peso do pecado. Você já percebeu quando você fala uma coisa que você sabe que não era para ser dita e você sente o peso na hora, o seu subconsciente, a sua mente te acusa? Bom, se não estiver te acusando mais, querido, você está com sua mente cauterizada. Eu sinto te dizer que você precisa de buscar a Deus. Está com a mente cauterizada. Porque quando nós estamos com a nossa mente em Cristo e quando nós cometemos esse ato, né? Então o nosso espírito, na hora, a nossa mente nos condena e nós corremos para a presença do Senhor e pedimos perdão. É isso que Davi estava aqui. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lá no livro de Hebreus, o escritor lá falou: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Jesus se fez o sacrifício vivo por nós, para nos remir, para nós termos direito de entrar no céu. E ele segue ainda falando no mesmo capítulo, no verso 13 e 14. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha é aspergida sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, oh, glória a Deus, a nossa mente, a nossa alma, de obras mortas, para que possamos servir a um Deus vivo, Deus eterno, Deus poderoso. Aleluias. Vamos buscar a Deus, queridos. Vamos examinar as Escrituras. Vamos falar com Deus, vamos pedir perdão, vamos perdoar, vamos deixar a vida do irmão em paz. A palavra do Senhor fala: examine o homem a si mesmo. Você não tem que examinar a vida do irmão, preocupar com a vida do irmão, olhar o que o irmão está fazendo, onde ele foi, onde ele vai, o que ele... Para com isso. Olhe para si mesmo, examine-se, pois o homem é si mesmo, e depois coma este pão e beba este cálice. Tem muitos que já nem participam da ceia mais. A ceia aqui é um modelo daquela grande ceia que nós vamos fazer lá no céu. Jesus fazia com seus discípulos. E ele disse que era para continuar fazendo até aquele dia. Por isso que nós fazemos, para nos lembrar da morte do Senhor, do sacrifício dele. E quando nós participamos da ceia, nós estamos mostrando para nós mesmos que nós estamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos.
Se você já faz tempo que não participa da ceia, talvez a sua mente já até cauterizou, porque o pecado vai cauterizando a mente, você nem sente falta da mesa do Senhor. Eu quero te convidar para você parar, analisar a sua vida e não deixe o inimigo cauterizar a sua mente, não. A mulher de Ló estava com a mente cauterizada e ali ela ficou, apegada à vida dos outros, às possessões das pessoas, como Asaf. E ali ela ficou. Cuidado, queridos. Cuidado, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando a todo momento para muita gente. Ele pode voltar hoje para você. E como você vai adentrar as mansões celestiais? Sabemos que agora a gente vai dormir, vai estar no sono eterno. Mas aí já não tem mais jeito. Enquanto nós estamos vivos, que nós temos que tomar essa resolução de perdoar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, para que o Senhor nos perdoe, para que nós sejamos amados dele. Se nós não amarmos o nosso irmão, nós não somos amados dele. Se nós não perdoarmos nossos irmãos, nós não somos perdoados por ele. É a palavra do Senhor. Leia novamente aí. É só você ler a palavra do Senhor que nós lemos. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, poderosa. Glória a Deus. 1 João 1, do 5 ao 10. Foi os versículos que lemos. Depois você torna a ler. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo, ele é a garantia da nossa redenção e remissão de pecados. Paulo escreveu aos Efésios: temos a redenção pelo seu sangue e temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Porque é por graça, queridos. Está em Efésios 1:7. Nós somos salvos pela graça. Não é porque somos bonzinhos e merecemos. É pela graça. Graça redentora de Jesus. É por graça e por fé. Por isso que o escritor dos Hebreus, em Hebreus 9:12, ele disse: não por meio do sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É eterna. É para sempre. É para sempre. Ai, mãe Ivani, então uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui na terra? Não. Se você não permanecer na graça, não. Nós precisamos de permanecer. Quem permanecer até o fim será salvo. Nós temos que permanecer, nós temos que nos guardar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda malícia, de todo mal. Guardar a nossa mente, o nosso coração, a nossa língua. A palavra do Senhor lá em Apocalipse 1:5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, que é Jesus. Se ele nos ama e nos libertou, é para que eu e você também possamos amar. Para que essa liberação venha de fato sobre as nossas vidas. Nós já estamos libertos com o sangue de Jesus. Agora, para mim aceitar isso aí, receber e tomar posse, eu preciso de dar. Eu preciso de perdoar o meu irmão, amar o meu irmão. É dando que se recebe, queridos. Apocalipse 22:14 está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ser assistido e ter o direito à árvore da vida, e para que possa entrar na cidade pela porta, pelas portas, pelas portas. Não é invasor, é entrar pelas portas, ser convidado. Entrem, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos,
Aleluias. Vinde benditos. O poder de Deus, queridos, ele pode ser visto, experimentado com facilidade em toda a nossa vida, quando nós nos livramos do acúmulo de pecado diário. Ou seja, todos os dias nós confessamos nossos pecados ao Senhor, pedimos para Ele que nos perdoe. E quando nós perdoamos, porque o pecado suga a nossa energia espiritual, nos deixa amargo, triste, querendo viver isolado. E a confissão traz a restauração, traz alegria, traz renovo. Quando nós confessamos e sentimos paz, nós temos o desejo de estar na casa do Senhor, estar buscando ao Senhor. Tem gente que já não tem nem vontade de estar buscando a Deus. Faz, mas não com vontade, nem se liga ali de fato. Está ali, mas está fazendo outras coisas, não está ligado no trono da graça. Não tem aquele desejo, porque o pecado nos afasta da comunhão diária com Deus, queridos. O pecado nos distancia. O pecado vai limitar a nossa eficácia na leitura da palavra, na oração, na presença do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a estar em total harmonia com Ele. E que todo pecado que nós venhamos cometer seja rapidamente confessado. Rapidamente, não guarda não, não guarda pecado como relíquia não. Confessa, faça, eu tira de mim, apaga esse pecado, me perdoa, me purifica. Aleluia. Porque nós temos uma promessa, queridos. Tem uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Que quando eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me perdoar. É uma promessa. E eu quero tomar posse dessa promessa. Você não quer? A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos purificar, para nos lavar, para nos remir, nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo é o nosso escudo contra as acusações do adversário. Talvez você está aí falando do irmão, tocando, e ele está lá protegido com o escudo de Cristo, e nenhum mal está atingindo ele, porque já pediu perdão para o Senhor já lhe perdoou, e você está aí perdendo tempo, acusando, e o mal está sendo revestido contra você mesmo, está sendo revestido contra a sua vida. Aleluias. O sangue de Jesus Cristo é a arma da nossa vitória. Glória a Deus. Depois vocês lêem Apocalipse 12, verso 10 e 11. É no sangue de Jesus Cristo que nós temos vitória. É no sangue de Jesus Cristo que nós somos vencedores, que nós alcançamos a liberação. Aleluia. Esse sangue protetor, esse sangue remidor de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por este sangue precioso, vestido ali na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos santificar. Não que merecêssemos, ó Pai, porque todos pecamos. Todos pecamos, ó Pai. Estávamos distantes. Mas o Senhor, então, se fez pecado por nós. Aleluias! E o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, aquela cruz que era nossa, era minha. O Senhor se fez maldito por nós. Glória a Deus! Porque todos que morriam na cruz eram malditos. E o Senhor, Pai, tomou essa maldição nossa
em redenção. E ali, Pai, na cruz do Senhor, nós somos salvos, libertos. Agora só precisa nós andarmos com o Senhor, confessarmos os nossos pecados, termos o Senhor como nosso guia, nosso mestre, nosso salvador. Ó Deus, nos ajuda a amar o nosso irmão, a perdoar aqueles que nos ofendem, a não julgar, a não preocupar com a vida do nosso irmão, se ele está fazendo o erro, o que ele está fazendo. Eu tenho que preocupar com a minha vida, Pai. Se eu não preocupar com a minha vida, eu perco a minha salvação. Eu tenho que anunciar a tua palavra, eu tenho que dizer para o meu irmão, para o perdido, que o Senhor o ama, que o Senhor deseja libertar, salvar, regenerar, transformar, mas jamais o Senhor me deu autorização, o direito de criticar e de ficar falando mal, julgando o meu irmão, condenando. Eu tenho que amar e orar, assim como eu preciso da oração, da graça do Senhor, Ele também precisa, Pai. Visita todos, ó Pai, aqueles que estão falando com o Senhor e pedindo a Tua bênção nesta hora. Aqueles que se afastaram da Tua presença. Aqueles que distanciaram, Pai, da Tua casa. Dê oportunidade a este varão, a este jovem, a esta mulher, de voltar, Pai. De voltar à comunhão, de estar na Tua presença. É um ato do querer. Quando a pessoa deseja, ele consegue, porque o Espírito Santo é que nos fortalece, porque ele intercede ao Pai com gemido inexprimido por nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu te agradeço por tua morte, pela salvação, e eu te peço, ajuda-nos a não acumular pecado, mas a todo momento que nós estejamos te pedindo perdão, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas limitações, e nos faz caminhar, andar, Pai, na Tua presença. Está, Pai, aguardando o dia da Tua chamada, porque nós entendemos que todos nós temos uma senha nas nossas mãos. E a qualquer momento pode ser o nosso número. E nós precisamos de estar com a nossa vida ajustada na Tua presença, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Derrama do Teu amor nos nossos corações para nós amarmos o nosso irmão, perdoarmos as ofensas. Aleluia. E seguirmos, ó Pai, rumo à Canaã celestial. Deus, tira as guerras dos corações, o ódio, a inveja, a intriga do coração da humanidade. Visita os lares, traga paz no lar, paz na família. Quantos atritos nos lares, quantos atritos familiares, Pai. Tira toda gritaria, toda zombaria, toda crítica, todo mal. Salva e liberta. Fica conosco, meu Pai. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos. Que haja salvação dentro do nosso lar, na nossa família. Amém, queridos? Tenha a presença de Deus constante em teu viver, em tua mente, em teu caminhar. Graças a Deus.